Sejam muito bem-vindos ao podcast do BNI Indício. Hoje nós estamos com a mesa completa e o nosso convidado que palestrou durante 30 minutos hoje na nossa reunião das 7h30 da manhã e falou muito bem sobre os problemas mentais os problemas mentais ocultos que os empresários atualmente enfrentam e não conseguem achar soluções. Então eu estou aqui do meu lado, Lucas Leandro, psicólogo. Fala um pouco do seu currículo, que eu acho que nada melhor do que você para falar sobre ele. Muito bom, pessoal. Espero que estejam todos bem. É uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou o Lucas Leandro, sou psicólogo clínico de formação. Passei muito tempo com a parte clínica em específico. Tive formações ligadas à família, atendimento de casais. Mas, em paralelo, eu sempre tive essa peculiaridade de atender grupos de empresas, empresários, seus times, falando sobre liderança, comunicação e principalmente sobre capacidade de decisão. Isso passou a interessar esses líderes empresariais porque eles queriam, de certa forma, um estrategista que ajudasse eles a tomar melhores decisões, apesar de todas as lutas e batalhas que o empresário, o empreendedor enfrenta no dia a dia. Então é com isso que eu venho há mais de 10 anos fazendo aulas, palestras, treinamentos e atendendo também clinicamente. E estou aí à disposição de vocês para ajudar e responder tudo que tiver de dúvida, de apoio aí. Perfeito, Leandro. Um prazer estar com você. Estamos com a mesa também, Vitor Languide. Bom dia, boa tarde, boa noite. Podia deixar, né? Poxa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que hora que vocês vão ver esse podcast, mas estamos aqui mais um podcast do BNI Indicium. Bem-vindos, espero que gostem, com uma presença de peso hoje, Lucas Leandro, que estava lá com a gente de manhã, fazendo uma excelente palestra. A palestra que tinha um tema relevante demais, né? Um tema que é pouco abordado. Na verdade, assim, ele é muito abordado, mas de forma mais individual, né? Pouco externado, vamos dizer assim, né? Mas é muito bacana. Foi muito bacana passar essa manhã com você, Lucas. Obrigado, meu irmão. Legal. Lucilene Cativian, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Ai, dona. Todo mundo copiando a tesoura. Todo mundo copiando. Lucas, um prazer te conhecer. A palestra foi muito intensa. Você abordou, trouxe aí um assunto que a gente nem tem tempo para pensar, na verdade, né? É isso aí. E aí a tua palestra fez a gente refletir sobre a importância de olhar para dentro, né? Aquela pergunta que você fez quando chamou. Você, como é que é? Sua empresa vive 30 dias sem você? Sem você, exatamente. Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, eu demorei 8 anos para conseguir tirar minhas primeiras férias, depois que eu abri o CNPJ. E não foi fácil não, foram só 15 dias, mas não sei 30 como é que seria. E nossa vice-presidente, Michele Matos. Olha, mais uma vez aqui, né, nesse podcast incrível que cada semana está com convidados maravilhosos. A Lu está conduzindo bastante também, está bem legal. E eu já quero começar com uma pergunta, então já vamos começar com os dois pés do peito. Eu falei que eu ia ficar quieta, mas eu não consigo. Assim que eu gosto. Gosto disso também, gosto disso. Eu não consigo ficar quieta. Hoje foi muito abordada essa questão da saúde mental, né? E você falou da questão do burnout. As pessoas hoje nem... apesar de ser já um tema super conhecido, as pessoas não têm nem noção que às vezes estão num burnout, porque ela começa com um burn-in e depois ela vai pro burnout. Perfeito. Né? Se você quiser até explicar para as pessoas, porque tem gente que nem sabe o que é o burn-in. Eu não sei. Né? Eu nem sabia que tinha E eu também não sei que eles E eu sei porque eu tive esse burnout em 2015, né? Que eu trabalhei 17 anos com comércio exterior antes de trabalhar focada com a fotografia. 100%, e eu sei que hoje a importância disso, da questão da saúde mental, de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, com quem seja, porque o empresário se vê às vezes tão sozinho, com a mente tão ocupada, que ela esquece dele mesmo. Perfeito. Né? Às vezes até como se fosse uma mãe, né? Que a mente da mulher, ela é assim, ela se preocupa com todo mundo e esquece dele mesmo, né? Se anula. Então fala um pouquinho pra gente essa questão do burnout, que as pessoas às vezes nem sabem que tem e não procuram ajuda por conta disso. Excelente pergunta. Então, mais uma vez, obrigado, bom demais estar com vocês nessa mesa. Essa manhã foi muito boa. Essa questão da ordem, né, ou da desordem levam a gente a refletir, porque cada coisa tem seu lugar. É muito simples pensar sobre isso. Nossa roupa tem um lugar certo para guardar, os mantimentos em casa geralmente têm os lugares certos para guardar, a louça, e a gente não consegue aplicar essa
coisa na nossa vida, entendeu? Cara, tem um lugar certo para tudo, inclusive para o nosso trabalho, inclusive para os momentos de família, para as coisas. É básico, o próprio mundo está dando a dica para a gente constantemente. Mas vamos fazer um exercício básico para te responder sobre essa pergunta. Quais são os pilares de uma empresa? Vamos pensar a nível de setores, por exemplo. A galera fala, vendas é um dos setores. Quais são os outros setores importantes de uma empresa? Financeiro, administrativo, comercial, administrativo, operacional, exato. Só que tem um elemento que é extremamente negligenciado, que você muito bem falou agora. É a mente que toma as decisões da empresa. Então, o empresário gosta de viver no caos, ele sabe viver no caos, ele fala que o caos faz parte, o empresário é assim mesmo, etc e tal. Só que, vamos parar para pensar. Quando você vai montar uma empresa, você não tem que organizar processos comerciais, você não tem que organizar processos operacionais. Então, você não organiza o principal elemento que toma as decisões do seu grande empreendimento? Você quer ter um negócio a nível nacional, a nível mundial, e você não pensa em ordenar minimamente a ferramenta que vai tomar as maiores decisões do seu negócio? Isso é uma negligência absurda que todo e qualquer empresário faz. Não é só, por isso que eu digo, entendeu? Não é só um psicólogo vindo falar, não, olha, você tem que cuidar da sua saúde. É assim, irmão, eu estou pensando no seu ativo do seu negócio. É sua capacidade de decisão. E aí, muitas vezes, ele começa nesse processo. Esse queimar-se, né, por dentro. Que a gente coloca os nomes americanizados, burn-in e tal. Mas qual é o processo? Dentro da situação de estresse, nós começamos a perceber que o primeiro ponto é sempre um ponto de alerta. O burn-in, ele começa em pequenos alertas. Quais são esses alertas? Se o empresário, ou serve para um funcionário também, para uma mãe, para uma pessoa no dia a dia, ela começa a ter dificuldade de dar nãos. Não é isso? No final das contas, um grande burnout, o cara não conseguiu dar não para certas coisas, porque ele queria aproveitar todas as oportunidades. Exato. Eu não estou querendo condenar o cara. Pelo contrário, ele queria aproveitar as oportunidades, beleza. Só que ele foi abarcando cada vez mais coisas. E o primeiro sinal de estresse o primeiro sinal de alerta desse estresse é justamente quando a pessoa ela já começa a ter uma forma prejudicial de se comunicar, de negar certos elementos. Esses pequenos esquecimentos que a gente brinca, em certa instância é até natural. Mas quando você começa a esquecer coisas importantes, não tem gente que brinca assim, se era importante, você não ia esquecer. Esqueceu porque não é importante. E não, esse é um sinal. Era importante e eu estou esquecendo. Então, pera. Se há alguma coisa importante para mim, eu não estou conseguindo. O que é a palavra importar? É colocar para dentro de mim, né? Então, se eu não estou conseguindo colocar alguma coisa que está aqui dentro de mim para o mundo porque eu estou esquecendo, já é um sinal também. A gente ainda está longe do esgotamento. O que começa a aparecer num segundo momento? Pequenos aspectos físicos. Então, a gente vai lá, uma dificuldade para dormir, né? A galera aprendeu a meter os remédios para dentro, né? A molecada do comercial, os Venvance e os CEOs, os antidepressivos, gotinhas e tal, né? No mercado financeiro, o Rivotril é igual café. Tá entendendo? Não é assim? Tá do lado, né? A garrafa de café. Tá junto, é o shot, né? Tá um do outro, você não sabe, tá tomando café, Rivotril. Exato. Então você passou pelos pontos de alertas básicos. Por exemplo, como eu disse, essas questões de você não conseguir modificar a sua comunicação, modular para certas situações de vida. Depois você começa a ter alguns aspectos físicos. E aí, esse queimar-se por dentro é quando você já começa, sim, a ter uma consciência, mas você não consegue dar vazão, não consegue começar resolução nenhuma a esse respeito. Mas o fora ainda está acontecendo. Você está lá, pum, 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 parece que tem dois de você. Legal. Quando começa a queimar fora? Quando esse processo começa a acontecer? Aí, de fato, quando você começa a prejudicar processos de vida, situações em que você deveria estar participando e você não consegue. Eu atendo pessoas que o cara fala assim, olha, esse dia eu não consegui sair. Eu sou o dono da operação, tive que ligar, dar um miguezinho, entendeu? Mas eu não estava conseguindo sair, porque eu tive uma treta com a minha esposa ontem de noite, eu já estou sem cabeça, eu não saí, eu não fui para a empresa. Aí a gente já começa a ver que tem um esgotamento, que é o tal do burnout. Esse cara se esgotou a ponto dele não conseguir mais fazer as operações externas dele. Ele já até tinha percebido internamente. Mas aí é o que a gente também estava falando aqui. Por exemplo, quando é um homem, é mais difícil ainda, né? A gente é embaçado para procurar ajuda, né? Para assumir, né? Para assumir que tá passando por um problema e tentar buscar ajuda. Verdade. Você viu, eu falei com o Jean, eu falei assim, quer ver o que vai acontecer quando acabou a palestra? Ele falou, caramba, a mulherada reage bem, né? A mulher realmente participa mais da palestra. Eu falei, mas você vai ver os homens passando em mim, falando comigo e me pedindo contato.
Caramba. 3 passaram já imediatamente quando acabou a palestra. Não foi, Jean? Que bom, né, que isso está mudando. A realidade hoje está. É que a gente também tem essa questão cultural, né? De que o homem é o viril, de que o homem é o provedor. Não gente, pode, isso, né? Não desculpa chora, a palavra, não mas pode. isso é tudo bullshit, porque não tem. Todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico, todo mundo precisa de apoio. A gente não, apesar de ter nascido sozinhos, nós vivemos numa sociedade, numa comunidade, onde um tem que apoiar o outro, segurar a mão do outro. Porque eu falo isso por experiência própria. Em 2015, como eu disse, eu tive um burnout ferrado, entendeu? E graças a Deus, naquele momento, eu só não fui mais pro chão porque eu tinha pessoas ao meu lado que, não, pera, vamos levantar, vamos procurar ajuda, entendeu? E em 2022, eu tive um esgotamento muito forte na empresa, porque por trabalhar com fotografia de parto, eu fico 24 horas disponível para as pessoas. E eu tinha uma empresa para tocar, com funcionários. E aquela coisa, né? Você paga incêndio aqui, paga incêndio ali, faz isso, faz aquilo. Quando você vê, já foi. Você está completamente tomada por aquilo, você não consegue mais dar conta das coisas. Perfeito. E você se cobra. Porque assim como o homem, a mulher também se cobra. Sem dúvida. Não estou prestando atenção em casa, eu não estou prestando atenção no meu filho, não estou prestando atenção no meu marido, eu esqueci de comprar alguma coisa, eu esqueci de dar conta. Porque a mulher, ela tem essa questão de querer dar conta de tudo também. E é muito legal, porque assim, vocês se cobram, mas vocês buscam ajuda. Sim. Isso. Essa é a grande diferença. Nem que seja um café com uma amiga, nem que seja um E até uma ajuda médica também. mesmo. Terapia. Porque você vê hoje a quantidade de mulheres viúvas que continuam vivas porque se mantêm, se cuidam, buscam ajuda, e os homens não. Então, eu não sei se continua isso, até uma pergunta que eu te faço. O homem ainda vê uma terapia como uma frescura, como como algo que não tem necessidade, ou assim. Uma fragilidade. Exatamente. Parece, né? Você consegue trazer pra gente se ainda existe essa imagem? E ainda além, vou até complementar, nesse nosso universo empresarial, né? Porque hoje a gente tem aí as novas diretrizes de segurança mental, onde a gente se vê direcionado, e que bom, para olhar para os funcionários, né? Isso. Mas e o empresário? Isso. O empresário homem, né? Falando, como que tá essa procura pelo teu trabalho ou de outros profissionais, colegas que fazem? Você sente que tá mexendo mais, tá tocando no coraçãozinho deles? Vamos por partes. Então, primeiro momento, os homens, no geral, têm procurado mais psicoterapia com o passar do tempo. Legal. Eu tenho hoje, não só eu, mas eu tenho uma rede de colegas da área, por óbvio, né? E eu vejo que tem muitos homens procurando mesmo. Eles chegam com aquele clássico, né? Minha esposa mandou eu pra cá. Minha esposa falou pra eu ouvir. Ou seja, continua sendo a mulher. Continua sendo a mulher. Deixa eu ver com a minha esposa se eu quero. Isso. Aquela desculpinha. Mas estão procurando mais, e isso é muito bom, isso é muito interessante. No mundo empresarial também está se ganhando essa consciência. Agora, eu sou, nesse sentido, não me vejo como especial, assim, não. Mas eu não gosto muito de jargões nem para um lado nem para o outro, entendeu? Então, eu entendo da mente humana e eu entendo a dinâmica masculina, sacou? Então, eu não faço questão que o cara, ai, nossa, então a gente tem que procurar mais ajuda, né, e tal. Não precisa, eu sei que o cara tem um aspecto de querer ser brucutuzão, deixa que eu, não sei o que. Beleza. E é por isso que eu convoco tanto os meus colegas, futuramente alguns psicólogos que eu vou orientar, tá num dos projetos nossos futuros, para que a gente saiba dominar essa conversa com esse cara, porque realmente a terapia para o homem é uma outra estrutura da terapia para a mulher. Cada um tem um modelo específico. E se o profissional ele tem um jogo de cintura, ele sabe da estratégia, ele vai conseguir lidar com o público masculino com muita tranquilidade. Assim, eu tenho, sem brincadeira, 100% de conversão de quando o cara chega pra terapia comigo. Por quê? Porque eu mostro pra ele que não vai ser aquele negócio. Eu tava falando com o Léo isso. Tipo, e aí, como é que foi essa semana? Conta pra mim. Não, com o cara já é um trabalho mais diretivo. E com empresários, homens e mulheres, também é um trabalho mais diretivo. Vocês não têm tempo, pô. Vocês estão correndo pra cima e pra baixo igual maluco pra salvar toda uma geração. A gente reconhece isso. Então, para vocês, precisa ser um modelo diferente. Não adianta a gente vir com um papinho de vamos fazer aqui a nossa terapia e o que você está sentindo. Isso também está lá dentro.
Só que vocês são uma outra cabeça, é uma outra espécie de ser humano, o empreendedor, vocês sabem disso, pô. Então tem que ser atendido de uma forma mais dinâmica, tem que trabalhar entendendo o mundo de vocês, nesse sentido. Mas sim, tem cada vez mais empresários procurando porque eles estão entendendo essas estratégias. O que não tem é gente que entenda sobre esse mundo de vocês para conseguir conversar à altura. Entender de faturamento, entender de time, entender de quando toma uma ré com um sócio e saber dessa dinâmica, saber que às vezes vai ter que sacrificar um braço para abrir uma outra parte de operação, ou para, entende? Então tem que entender dessa dinâmica de vocês. Mas assim, tem aumentado. Os empresários estão entendendo que é estratégia. Oportunidade de mentoria para ele mesmo, né? Exatamente. Fica o pitch aí para você. Eu gostei muito do exemplo que ele deu, da história que ele deu no fim da tenda lá? da apresentação. Da tenda. Cara, toda empresa. É assim, eu me vi Essa ali. história, Cara, você tem que ficar gravado. eu me vi ali, eu tenho certeza que minha esposa, se vê esse podcast, ela vai falar, puta, ele é assim. Não tem jeito. Cara, Não, demorou. Pessoal, presta atenção na história agora, hein? Muito legal. Tem que estar gravado. Certa vez um homem, né, o empresário tava ali, pô, cansado da vida, nos burnout da vida. Vou até incrementar mais um pouco a história, ficar mais podcast, né? Atualizado. Exato, atualizando. E esse cara falou, ó, eu vou ter que sair dessa vida aqui, já não tá dando certo, enfim, vou ter que, já não tô mais aguentando, preciso mudar de vida e resolver ir pro meio do mato. Ele falou, ó, vou levar ali um retalho, né, um pedaço de pano grande pra mim, pelo menos me cobrir, fazer uma cabaninha ali pra mim e tal. Esse cara vai então pro meio do mato, leva esse pano, faz sua cabaninha e começa ali sua instalação de uma nova vida na natureza, no campo, né? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Livre. Não Queria precisa. saber qual é a taxa do dólar, não tem que saber nada. Só que num dado momento começa lá uns ratinhos, uns bichinhos do mato a roerem aquele grande pano, aquele retalho que ele levou. Ele falou, pô, tá me dando problema isso aqui, eu vou ter que então buscar ali um gatinho, porque o gatinho vai espantar os ratos, vai espantar os bichos, o gatinho esperto, sagaz, traz o gato. Só que ele percebe que o gato começa a ter fome, então ele vai, pô, não quero ir na cidade, não me recuso a ir na cidade comprar uma caixinha de leite, né? Você raiz, aí vai lá nas fazendas próximas, consegue uma vaca, traz uma vaca e a vaca dá leite, tanto para ele quanto para o gatinho. Só que passa o tempo, a vaca não consegue sobreviver sozinha, esse cara queria sair do estresse de ter que cuidar de alguma coisa, traz então um cuidador da vaquinha lá. Só que esse cuidador da vaquinha, assim como eu brinquei na palestra, tinha lá seus 5 filhos, 4 filhos, falou, não, vou ter que levar minha família, não posso ficar cuidando da tua vaca aqui e ficar longe da minha mulher, né? Não, então traz a mulher, vamos montar aqui uma cabaninha para ela, fez alguns empreendimentos, usou um dinheirinho que ele tinha ali. Só que quando foi ver, esse cara já estava administrando o negócio, eu vou ter que fazer uma casa aqui, e virou um empresário no meio da floresta, né? Não dá para fugir da natureza de vocês, não dá. Engraçado, Não dá. o empresário que realmente constrói coisas, porque existem, eu vejo hoje 2 tipos de empresário. Eu vejo um que é empurrado e acaba mantendo o negócio, porque às vezes vem por um negócio da família, ou porque está dando sustento e ele está sendo empurrado. E o cara que realmente vem para fazer Vocação, a diferença, né? por ter vocação, por gostar de crescer, uma série de coisas. E a diferença desses dois é muito clara, porque quando você pega um cara que tem essa visão, acontece isso. Porque é muito engraçado, eu não sei se vocês passam por isso, vou dar um exemplo meu pessoal. Em casa, minha esposa fala assim, não, você adora se amarrar no fio desencapado. Eu falo assim, não é que eu gosto, cara, é que eu vejo um problema e eu gosto de resolver problema. Então eu vejo um problema e falo assim, cara, vamos resolver. E aí dessa solução de um problema se torna um negócio, vira e o negócio vai embora. Então é muito engraçado, eu não sei se Não, o empresário é isso, eu lembro que acho que não é só empresário, eu acho que isso aí é meio que é a essência do empresário, talvez, né? Porque eu lembro quando eu era seletista, trabalhava num banco, e aí um gestor meu me falou, eu tava discutindo, falei, pô cara, mas eu tô aqui o dia inteiro resolvendo problema, só resolvendo problema. Aí ele falou, Vitor, mas você foi contratado para resolver problema mesmo. Eu falei, você é um grande resolvedor de problema. É isso. Aí eu entendi, aí eu falei assim, caraca, é isso, eu sou um resolvedor de problema. Todos nós. Então assim, cara, eu acho que o empresário tem essa essência, né? Ele vê um problema, entende ali qual é o problema, acha uma solução e resolve aquele problema, é isso. É o fazedor, né? Total. Quantos negócios não foram criados assim? Então. Uma pessoa tentando solucionar um problema. Exato. E ela tentando solucionar um problema, esse problema não era só dele. Exato. Ele viu que existia um mercado gigantesco. E aí o cara traz o gato, traz a vaca, traz o cara pra cuidar da vaca e acabou. Monta uma casinha, aluga pro cara que vai cuidar da vaca, e assim vai embora, não tem jeito. Mas voltando nessa situação dessa parte, principalmente essa parte mental.
eu não sei se você tem esses números ou não, mas hoje, um cara que chega em burnout, quanto tempo hoje ele demora para poder sair desse burnout e voltar à sua atividade principal, a conseguir estar realmente na produção máxima dele? Ou ele não volta, Excelente pergunta. Ou ele bate as botas. Depende, tem cara que não volta. Aqueles caras, o psicólogo zoando com a partida do cara, é foda. Mas vamos lá. O que o pessoal precisa entender de uma vez por todas, e inclusive isso é muito bom estar gravado em um podcast. O burnout, ele tem 2 grandes elementos muito grandes que, se eles forem resolvidos rápido, o cara consegue voltar muito rápido para a operação, enfim, para tocar a vida dele. O primeiro elemento: ninguém é só alma, é só espírito, é só cabeça, entendeu? Você tem um corpo, pô. A grande parte das pessoas que entram em burnout, elas têm deficiência de vitamina B, o complexo B. É clínico, né? Pô, exato. É que Existe uma parte clínica, né? nosso corpo ele é totalmente químico, né? Tanto que quando a gente, por exemplo, numa cirurgia, você toma uma anestesia, tem a reação para você é uma, para você é isso aí, outra. isso Porque aí. nosso corpo é química pura isso e a aí. gente esquece dessas coisas, né? O cara tá com B12 baixa, o cara, por óbvio, a gente sabe também disso, a gente não toma sol mais. Tava lá dentro de um galpão, saímos, estamos aqui em outro galpão, a gente não toma sol. Claro. Se você não tomar sol, meu irmão, você vai ter que tomar a vitamina D, pô. Meu A cápsula de vitamina D. Bateu aí? Então são vários fatores que vão pegando na saúde básica, entendeu? A alimentação, o sono, uma atividade física, check-up médico, essas paradas. Aí, pá, tu pega o cara, testosterona. Quantos são? O cara que estão com... Eu peço o exame médico e tal, bonitinho e tal, suplemento, né? Quantos são os pacientes que chegam? Não, doutor, acho que eu tô com burnout, não sei o quê, blá, 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 tal. Quando vai ver, o cara tá com um testo de 14 a 400. Cara, aí o médico fala, não, tá no número. Mas, pô, não, o homem tem que estar com 800 mais, pô, 1K de testosterona. É óbvio. Né? A mulher lá, poxa, eu tô indisposta, não sei o quê. Cara, você vai ver, a parte hormonal dela tá toda bagunçada. Quantas mulheres eu atendi que estavam com burnout, na verdade elas tinham uma coisa chamada disforia, transtorno disfórico. É justamente uma questão... Oi? intestinal? Tá dizendo? Não. Da microbiota? Isso, não. Da parte... Ai, me fugiu o nome da... Hormonal. Uterina dela, né? Uterina. Então toda a questão que envolve a parte de menstruação e tal, isso já se antecipa, aquela semaninha, né, demoníaca, já fica o mês inteiro ali, TPM, né? Exatamente. Gente, isso é tópico para outro dia com outro profissional. Chama a doutora, você está Graças a Deus, convidada. as que estão aqui não estão. Ufa. A gente... Com licença, senhores. Mas tem mulheres que se agravam todas essas sensações pelo mês inteiro, elas estão com transtorno disfórico. E aí isso já vai rebatendo um burnout. Então, primeiro aspecto, se o cara teve um burnout, ele quer voltar rápido para a operação, ele vai cuidar da saúde dele, vai fazer reposição hormonal, vitaminérgica, na veia mesmo, não precisa nem de terapia no primeiro momento. Vai fazer remédio na veia. Isso aí o cara vai com tranquilidade, a mulher também vai lá, faz. Ponto. Esse é o primeiro elemento. Qual o outro elemento? Lembra que eu falei que nos sinais de alerta a pessoa já não está sabendo mais dar não, ela já está com confusões, né, do que é prioridade para ela. Aí vem o meu tema principal da vida em ordem. Se tu pega teu mês, vamos pensar assim, e já previamente começa a estipular aquela ordenzinha que eu trouxe, né, Deus, espiritualidade, religião, família, casamento e bem-estar, trabalho, estudos, cultura e descanso, depois vida social. Se a pessoa começa a trazer esses elementos de vida, ela já começa a conseguir responder para o meio. Entende? Então, não é tão... de verdade, não sei se outros psicólogos têm muita dificuldade, mas não é tão difícil tratar o burnout, não. É físico e depois começa a pôr elementos de vida. Porque o fato, por exemplo, só para eu terminar, um exemplo, aquele Winston Churchill, cara, um gigante na política, um gigante em deveres a nível mundial praticamente, o cara ficou conhecido em tudo que é lugar, e no descanso dele, ele escolheu montar estruturas de casa. Ele comprava tijolo e fazia lá cimento em casa, era o jeito dele de descansar, é o tal do ócio produtivo. Mas ali, ele estava deslocando a cabeça dele para um outro tipo de atividade. Então só isso já começou a criar um alívio que o cara pensava vezes e vezes melhor quando voltava para a política. Olha só. Pode falar, desculpa. Não, eu queria saber se o burnout, qual é, na verdade, a doença
mental que afeta mais, né, os empresários? É o burnout? Quais são os... Né, o que pode causar, né? Tá. Isso. Quais são as doenças que afetam os empresários, além do burnout? Nos índices mais clássicos e mais atuais, eles sempre falam na amplitude da saúde mental como um todo. 94%, por exemplo, daquela pesquisa da Endeavor, como é que fala? Startups, né? Os donos de startups relatando problemas de saúde mental. Quando a gente vai investigar, nós tivemos a depressão como um grande marco dos últimos tempos, né? Até talvez 5 anos atrás, talvez ali até época de pandemia e tal. Depois disso, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado começou a tomar muito mais os postos ali. Você vê o Maracanã, vocês sabem que o Maracanã é grande, são vários e vários, mais de 10, dezenas de Maracanãs cheios, se a gente fosse fazer contagem de pessoas com transtorno de ansiedade generalizado. E aí entra os empresários. E tem tudo a ver, por quê? Porque eu sei que as pessoas falam grosseiramente, vamos usar esse termo aqui, né? Que ansiedade é preocupação com o futuro. Não é isso, mas vamos pensar dessa forma. Os empresários são os que mais estão atentos ao futuro. Sim. Com os projetos, com os planos, com a mudança. Vamos pegar esse ano. Política, futebol... Assim, para alguns o ano já acabou. Todos os feriados caindo. Exato. Então vocês já começam o ano pensando 365 à frente. É por óbvio que isso vai mexer um pouco com a questão da ansiedade. Aliás, vai mexer muito. E o meu trabalho é fazer com que mexa pouco, entendeu? Mas é mais ansiedade atualmente. Eu vou trazer um pouquinho para o meu universo. Eu trabalho com comunicação. Então, meu negócio é ajudar os empresários a prover comunicação. Internet, telefonia... Boa. E a gente vê hoje uma questão tão séria, olha para a mesa. O único tratado psicologicamente é o que está sem o celular em cima. Que bom que você tem ali uma... O meu fica com ele. Mas está escondido, está aqui exato, em posição, exato. Né? Eu tenho muito essa questão, aqui tem clientes meus, a pessoa manda mensagem, me dá um incômodo se eu não respondo na hora, e ali a gente, internamente no escritório, a gente começou a rezar um mantra, né? Calma, ninguém vai morrer. Posso te falar uma coisa? Eu vou te falar um negócio que eu aprendi com a minha psicóloga. Fala. Não responde! Eu tô trazendo isso porque né? A gente que trabalha com isso é meio que como se eu tivesse uma obrigação de responder rápido. Hoje, o celular, a comunicação, a internet, ela traz uma fobia, uma coisa de rapidez, de senso de urgência, né? O que você enxerga nisso? Qual que é a responsabilidade hoje desse universo todo pautado em cima de internet, de comunicação, de agilidade, de senso de urgência, nessa situação que você vive dentro da nossa mente confusa? Deixa eu até adicionar um negócio, porque é muito engraçado, baseado no que ela falou. Vou te dar um exemplo meu, que eu acredito que muitas pessoas sofram mesmo. Eu não consigo ver númerozinho. Não vê o quê? No WhatsApp? Se a caixinha do WhatsApp tá com um número, eu tenho que abrir a mensagem. É isso. Se olha no e-mail, eu tenho que abrir. Eu não consigo, cara. No meu e-mail, se eu tô com o e-mail aberto, eu tenho que ler todos. É isso. Se tiver um númerozinho, eu não sossego. Mas agora falando sério, real, assim, pra vocês. Quando eu falei assim, não responde, é realmente o que eu faço hoje. Porque eu tinha, justamente por trabalhar com a urgência, eu tinha a necessidade de responder rápido para a pessoa. E isso estava me fazendo muito mal. Então, conversando com a psicóloga, ela falou assim, Michele, espera. As pessoas não vão morrer porque você não vai responder para ela agora, ninguém vai morrer. Em 10 minutos. Aguarda. Aí eu até brinco, tanto que lá no grupo o pessoal fala assim que eu respondo o orçamento em 48 horas. Fala, se a pessoa quiser fechar comigo, ela vai esperar. Entendeu? Mas eu tento fazer dessa forma porque assim, foi um jeito que eu encontrei de não ser... de não pirar. Exato. E assim, o telefone e o WhatsApp é uma coisa que eu aprendi a silenciar. Nossa, eu não dou conta. Esquece. Esquece. Ela tá muito evoluída. Eu não dou conta. Ela tá muito evoluída. Imaginando ela, tô ligado. Você não tem noção. Tá me doendo aqui, ó. Tá me doendo aqui. O que eu já te respondi algumas vezes? Você mandou mensagem e ela falou, Léo, tô no teu lugar, não dá pra falar agora. É como se eu tivesse obrigação de pelo menos informar o meu cliente, ou enfim, um amigo, que ó, eu sei que você tá me chamando, mas espera um pouquinho, eu já falo com você. É muito louco mas isso, hein? eu demoro pra responder? Não.
E outra. Mas eu não ponho mais como prioridade de urgência. Eu gosto do circo pegando A fogo. evolução também É que o mundo tá, é né? muito conivente com essa situação. Porque antigamente, para a pessoa conseguir te achar, ela ou te encontrava na rua, ou deixava um recado para ti por alguém, ou deixava alguma coisa na tua. Né? Gente, a gente é da época da carta. Então, aí entrou o Não, a telefone. gente não, você. A gente, Não, então, vocês. A gente é Aí a Luca, fale por você, Lu. Fale por você, eu também não. Sou da época do fax. Aí veio o telefone, Aí do telefone veio o bip. Nossa. Aí do bip veio o celular. Eu só peguei no celular aí só. do celular, antigamente o celular era ligação só. É só ligação. Aí começou mensagem. Hoje, aí se você agora liga pra começou o pessoa, parece que você tá WhatsApp. ofendendo ela. Exato, Não, e aí- desculpa por tadinho. Exatamente. Então é impressionante a evolução tecnológica e o que ela também contribuiu para essa tamanha ansiedade hoje ser gerada, não é? Uhum, perfeitamente. Caraca, muito bom. Eu gosto muito de ficar vendo essa discussão. Eu chego nos lugares, fico um tempão quieto só vendo a galera assim. Cara, saiu um documento, saiu uma encíclica papal do Papa Leão XIV, nosso atual Papa, chamada Magnifica Humanitas. Até conferi a segunda parte do nome que eu tinha esquecido, que tinha fugido. Saiu na segunda-feira. E ele vai falando, então, dessa relação da dignidade humana em relação às tecnologias. Ele fez a encíclica justamente falando disso. E eu não li a encíclica inteira, são documentos bem grandes, né? Eu peguei alguns trechos, alguns detalhes. No final das contas, uma das coisas que o Papa revoga pra gente, ele traz pra gente pensar, aliás, para afirmar quem é que comanda, entende? Diante da tecnologia, quem é que comanda? Quem é que tem a verdadeira dignidade? Tá? Então, aí a gente já consegue ver um elemento que dá para criar uma cachoeira grande aí de baixo. O lance principal é você entender as circunstâncias de domínio, tá? Domínio. Como eu falei lá na palestra, a gente foi feito para dominar sobre as coisas, né? Não é só um jargão que os caras do digital usam lá. É de verdade a coisa. A gente foi feito para dominar, para governar sobre as coisas. E quando a gente está sendo governado, a gente já começa a perder o jogo. Então, quando a gente fala, por exemplo, Lucas, eu não consigo as notificações. Vou dar o caso desse paciente que eu estava comentando com vocês, que é um cara do agro gigante, tem 3, 4 negócios, já é multi-mi, e ele estava achando que ele estava com um toque de celular, porque como ele tem muita parte do agro, quando chove, quando vai ter problema climático, ele recebe mensagem no celular, já é ativado para isso. Então ele estava toda hora olhando, a esposa já brava e ele já estava achando que era um nível de um toque. No final das contas era aquilo que a gente chama de nomofobia. É uma fobia desenvolvida em sistemas atuais em cima da questão do celular. Verificação de celular constante, receio das mensagens, receios dos números, todos esses fatores. Eu vou falar também um pouco sobre a questão de... Todo mundo diagnosticado. O ócio, ele te faz... Assim, parece que o seu cérebro ele precisa estar sempre ativo, né? Sim. E aí, que nem, por exemplo, tu vai esperar o elevador. Ih, você já pega o celular, já O que você faz? Você não espera o elevador assim, ó. Aperta o botão e espera o elevador. Não, você aperta o botão, pega o celular e fica esperando o elevador. E sofre porque sai o sinal, aí tu fica, a mensagem Aí não chegou tu ainda, não vai- atualiza o Reels. Tu tá esperando aqui na sala. Tu faz o quê? Tu pega o celular. Celular. Então assim, cara... no trânsito. em qualquer Fechou lugar. o semáforo. Às vezes Eu você acho que torce pra esse fechar o ócio, semáforo. eu acho que esse ócio, que é um ócio que deveria ser criativo, tem um livro muito bom que fala sobre isso. Esse ócio criativo, ele é necessário até. Porque se você não tem e preenche com algo que só te dopamina o cérebro, cara, você está perdendo a oportunidade de ser um cara mais criativo, você está perdendo a oportunidade de pensar em coisas É o que melhores. acontece hoje com as crianças, né? Com excesso de tela. Também. E isso acontece não só com as crianças, acontece com os empresários também. Também. Porque no caso, o empresário acaba vendo com medo, que é o caso da nomofobia. Mas, cara, pensa que nessa hora você poderia estar fazendo outras coisas, né? Exato, Que são exato. vários poucos Que às vezes é até minutos mais que- produtivo do que se você ficasse olhando o celular ou exato. trabalhasse, né? O ócio, ele é muito produtivo. Meu marido vai falar que não, mas eu já diminui muito o meu tempo de tela, então. meu tempo de ficar mexendo no celular, justamente para isso, porque isso estava afetando a minha qualidade criativa. Exato. E eu trabalho com arte, não tem como eu não ficar, não ser criativo. Eu não tenho essa opção de não ser criativo, eu preciso Perfeito. ser. Perfeito. E aí a gente fica direto no celular,
preocupado com as coisas. Se não é o celular, é o computador. Se não é o computador, a gente vai arranjar um jeito de falar com alguém, porque a gente tá sempre assim, né? Pá. Então... E a pergunta, depois de toda essa narrativa, eu te faço uma pergunta. E como tratar isso? Boa. Porque eu já me identifiquei na fobia. Eu já tô lascado. É autoidentificação. Você vai já, ligar né? pra minha Homofobia é secretária, isso. vai agendar uma consulta. Vocês identificam aí. O meu Mais um problema é pitch. que desde o começo do que ele falou, eu tô aqui. E eu tenho isso aí. E eu tenho isso aí. A minha intenção era ter clientes isso depois. hoje, porque assim, as pessoas estão se autodiagnosticando, né? Mas esse não é Eu sou homofobia. TDAH, eu sou não sei lá o que agora, entendeu? Eu verdade, sou, todo mundo. E como é que funciona isso? Porque o empresário, ele vê, eu vou falar por mim. A gente tá lá no Instagram, porque a gente fica lá, vou desocupar a mente, vou pra onde? Pro Instagram, Pois óbvio, é, como o se melhor lugar. desocupasse a mente. Exato. Verdade. Aí tu começa a ver aqueles negócios, aqueles vídeos lá, sintomas de TDAH. Aí eu tenho isso. Ai, gente, eu não tô prestando atenção, então eu também tenho. Todo mundo tem TDAH Todo hoje, mundo, né? né? geral. Como é que Todo hoje, mundo tem TDAH. pro não é TDAH, é empresário, autismo. como é que funciona essa questão? Porque com certeza eles estão todo mundo se achando que eu estou TDAH. Eu acho que essa frase já começa errada. Eu estou TDAH. Não existe A o galera estar inventa, TDAH. né? E o pior é que tem uns psicólogos que endossam esses negócios, esses cabelos Exato. malucos Como é lá. que funciona isso? Porque o Diagnóstico empresário, mais fácil, ele precisa realmente procurar uma ajuda para justamente ajudar a colocar as ideias no lugar, Perfeito. né, o Lucas? Perfeito. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, nós tínhamos alguns bons anos atrás cerca de 200 e poucos doenças mentais registradas nesses manuais de doenças internacionais. CID, né? Isso. Alguns aninhos depois, cerca de, 5 anos atrás, entraram mais de 300 doenças para esses livros. Então, assim, tudo virou doença. Aí já entra um outro aspecto do qual eu luto contra. E graças a Deus, assim, isso daí já está diminuindo. Os próprios manuais estão revendo e tirando algumas questões que antes... Porque senão tudo vira doença. E aí a gente vai ficar mais neurótico ainda e aumenta e é mais doença e etc, né? A gente não vai conseguir discutir todas as instâncias disso. Então, primeiro ponto. A gente precisa entender, novamente, que nem tudo é uma doença. É nominado, às vezes, como uma fobia, etc., mas não significa que é uma doença. E como que a gente resolve? Justamente isso. Presença e domínio no que de fato interessa. Vamos pegar, por exemplo, a questão do celular que vocês estavam falando. Até para vir aqui, a gente estava tentando fazer uma dinâmica, né, conversando juntos ali, mas o Léo já faz tempo que ele tenta falar comigo. E o Léo tem o costume de ligar. E realmente é mais prático, é mais efetivo pra gente conversar do que esperar a mensagem só no dia seguinte e tal. Só que quantas foram as vezes que eu não pude atender o Léo? Ele até fala, e aí, me atende, seu viado. Meu jeitinho delicado. E é verdade, eu precisava falar com ele. Só que assim, nas circunstâncias que eu estava, eu não podia atender a ligação. E nos outros momentos que me sobravam, eu dava prioridade pra estar com as minhas meninas lá. 3 criancinhas pra dar banho, pra cuidar com calma, pra jantar com muita calma. gente, né? Eu sento no chão na mesinha com elas lá, a gente come e tal. E naquela hora, se alguém me ligou, irmão, não consigo pegar pra ver. Então, eu criei um domínio sobre, e eu não tô falando aqui que eu tô perfeito sobre isso, mexo muito no celular, levo bronca às vezes da esposa e tal, às vezes as meninas me chamam, então eu sigo tentando me domar com isso também. Afinal, como eu falei pra vocês, eu tenho equipe, eu empreendo também, tô participando numa mentoria numa empresa grande, então isso me demanda muito. Só que é de fato um querer muito forte para dominar esses momentos. Então, cara, eu tenho fobia e tal. Não necessariamente isso é uma doença, isso é um alerta. E o que você faz com esse alerta? Eu sei que não tem como a gente colocar horário. Eu vou atender telefonema só das 5 às 6. Não é assim, pô. Não dá. Só que assim, pelo menos, então, por blocos. Então, neste bloco que eu vou jantar com a minha família, meu irmão, pode cair o mundo. Ninguém vai morrer. Não, pode morrer. Tá liberado, morre lá, entendeu? Se morrer, depois eu vou ficar Não vai sabendo. deixar de morrer, só ter o telefone. Meu irmão, você tá entendendo? Eu vou mudar o mantra então. Ao invés de falar assim, ninguém vai morrer, eu vou falar, pode ser que morra, mas eu não tenho o poder de ressuscitar. Exato. Pelo menos não Não vai dar. WhatsApp, A ligação morrer, não vai fazer Se ressuscitar. alguém morrer, deixa eu morrer. É isso aí, eu vou no velório. Dá tempo. Mas assim, a ideia é que a gente crie esses domínios sobre essas coisas, sabe? E aí, exato. E aí, então, como é que a gente vai fazendo para tratar? Cara, coloca blocos, coloca dias que você, por exemplo, hoje eu vou dar um baita de um gás, só que amanhã, pelo menos no período da manhã, irmão, vou desligar, ou então vou só focar naquela tarefa ali, que a gente brinca, hoje tem que ter nome para tudo, né? Hiperfoco, é o meu momento de hiperfoco. Então, vou desligar o celular e fazer hiperfoco. Lá na empresa que eu
que eu participo como mentor, a gente faz esses negócios, né? Hiperfoco, pá. Desliga tudo, ninguém consegue falar com você e você consegue focar nas suas atividades. Às vezes isso precisa acontecer quando a gente está passando do limite. Repito, eu sei que na vida de quem empreende não dá para ficar, me dá o luxo de ficar um dia sem celular tranquilo. Mas dosar isso é muito possível. Não é possível que a gente diga que a gente não é capaz de domar. Uma Entende? coisa que eu aprendi nesses últimos anos foi justamente a questão do se priorizar, né? Exato. Você se priorizar, dar um tempo para você, porque senão, se a gente não tá bem, como que a gente vai querer cuidar das outras pessoas? Aprendi na dor, mas eu aprendi, né? E toda segunda-feira é o meu dia. Ontem ela tava assim, foi ontem? Não, segunda, né? Inveja de ela você. falou assim, eu estou com inveja de você. Eu falei, por quê? Porque você tá aí sentada no sofá, Não, ela me... Não, segunda-feira. Segunda-feira, Léo. Mas aí... Aí ela assim, eu tirei o dia pra mim. É que não tem muitos retratos na segunda, eu te entendo. O pessoal pega mais final de semana. Sabe onde eu aprendi? No avião. Não, viu? No avião, porque ele fala assim, se você se cair a máscara, coloque em você primeiro e depois na criança. E eles dão um exemplo da criança, porque é natural de você querer... Né? De você querer ajudar uma criança, porque a criança depende às vezes de você. Sim. Exato. Mas não adianta nada. Você querer ajudar a criança e morrer, você não vai conseguir ajudar. Exatamente. Então você precisa se priorizar. Por isso que hoje eu me priorizo, eu faço as coisas pra mim primeiro e depois eu faço pros outros. Não que eu não faça pros outros, eu faço muito pelos outros. Né? Mas você precisa estar bem. Mas é esse que é o lance. A gente esquece, é o que eu chamo de vida unilateral. A gente esquece que é possível ter essas instâncias de vida. O ser humano é tão complexo, o cérebro é tão complexo e a gente dá conta. Não é que a gente fala, vou ter que dar conta de tudo? No final das contas, a gente dá conta de tudo. Só que precisa aprender a domar. Exato. Então, assim, é possível cuidar de si em paralelo enquanto você está fazendo pelo outro. Muito possível. E só para não perder. Lucas, muitas vezes eu não consigo, por exemplo, ficar parado, né? Minha esposa às vezes fica maluca comigo, que tem dia que ela chega assim, não é tão constante, mas tem dia que ela chega e eu tô tipo assim, ó. Parado, assim. No máximo ouvindo uma música ou então olhando em algum lugar. Ela fala, como é que você consegue ficar parado? Adoro. Eu treinei isso. É coisa do homem. Não, é coisa de quem tá com a cabeça. Caixinha do nada é de homem. Parado assim, eu não consigo. Às vezes eu tô na minha caixinha do nada também. Faz vendo TV, por exemplo. Mas na minha caixinha do nada. Parado assim, tá? Domingo é um dia que você senta na frente da TV, você põe uma música e deixa a tua cabeça fluir. É isso aí. Mas assim, o que a gente preenche, por exemplo, eu não conseguiu sair do Comex. É verdade, teve isso. É que a única da Deixa mesa. trauma, né, A única da mesa. Porque ele não conta porque ele tá terapeutizado. Já um ser evoluído. Não é ET. A pergunta é, tu aplica isso que tu fala? Claro. Isso é bom. Com desafios todo dia, mas quatro aqui, ela é a única da mesa que ela trabalha com arte. Mas Pergunta se a ela artista trabalha com comunicação, com mercado financeiro. mais com Mas eu estou hoje como vice-presidente de um grupo de 100 empresários. Olha só, olha a moral aí. 100 pessoas com mentalidade diferente é muito difícil. Ainda bem que ela falou que o problema são os 100, não o presidente, que você era maluca. Você está incluso no 100. Eu sabia que eu ia entrar nessa. Mas olha só, levando em consideração, por exemplo, eu tava falando, né, o Jean que tá aqui comigo hoje, a gente tava brincando de áudio, né, mas cara, a gente troca muito áudio, que eu moro longe, ele é o cara principal da minha comunicação e a gente fica trocando ideia. Bicho, a gente troca ideia de literatura, sabe? Esse dia a gente tava falando do Moby Dick, não sei o quê. O que acontece? Quando vocês têm essa dificuldade... Não é uma balada, diga-se de passagem. Exatamente, não é uma balada, não é aqui em Santos. É um livro da literatura. Porque o que acontece? Às vezes, realmente a gente tem essa dificuldade. Por quê, pessoal? Vale a pena todo mundo saber disso, tá? Quando a gente fala de hábitos, é muito difícil você simplesmente eliminar um hábito do nada. Isso é psicologia pura. Como é que a gente faz? A gente faz substituição. Uma virtude nunca entra no lugar do... Quer dizer, se você tem um vício, você nunca vai tirar o vício do nada. Você tem que pôr uma virtude naquele lugar. Um hábito operativo bom. Então, Lucas, eu queria sair do celular. O que eu posso fazer? Eu posso criar possibilidades, como o Churchill que ia lá fazer construção. Tem gente que gosta de literatura, pega preço pelos livros para entender mais de gente, que eu falei lá para vocês. Se a gente tem noção de personagens da literatura, a gente sabe lidar melhor com o nosso trabalho. Então vai ler livro, vai pegar personagem. Ah, não, eu gosto de ver filme, então vai ver filme. Esses dias eu peguei para ver, a gente viu tudo picado, né? Meia hora no dia, 20 minutos no outro, que as crianças acordam e tinha que parar de ver. Mas a gente viu a sequência toda do 007. No. Eu e minha esposa. De noite, assim, beirando a madrugada. Mas, foi o nosso tempo
tempo juntos, a gente pegava um lanche para comer, uma pipoquinha, e dali eu tirava insight para os meus atendimentos. Porra, esse daqui vilão, olha como é que ele se comporta. Eu pegava as paradas, não ficava falando isso na frente dela, senão eu ficava igual um maluco. Né? Exato. Mas tu entende que não era trabalho, eu tava me divertindo com ela, só que tá tão na gente que eu peguei os insights da parada e ali era um momento de lazer. A gente viu o filme junto, exato. Então, cara, pega a literatura, vai. Por que aumentou violentamente a galera das corridas que estão se trombando aqui tudo em Santos, de bicicleta, não sei das coisas? Porque esse pessoal encontrou um caminho para diminuir os excessos que eles estavam. E isso é importante. Sabe uma coisa aqui? Sabe uma coisa? Não, a corrida, eu gosto de correr também. Mas sabe uma coisa que eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu sempre fiz muito esporte, fiz natação, 13 anos, fiz basquete, vôlei, sempre fiz bastante esporte, sempre gostei muito de esporte, mas nunca gostei de academia. Puta, eu me sentia muito idiota ali fazendo força, cara. Puta, fazendo força, velho, porque é muito mais fácil puxar aqui, pronto, ali, cabeça de empresário, né? Resolver o problema, né? Não, mas eu falei assim, cara, eu não gosto de academia, mas eu entendi a necessidade de fazer academia. Eu falei, cara, precisa fazer academia. Porque se eu vou fazer o esporte sem fortalecer o músculo, eu vou me lesionar no esporte, né? Então eu preciso ter um músculo forte. E aí eu falei, puta, como é que eu vou criar essa vontade de ir pra academia? Aí, pô, eu vi alguns livros e tal, né, Força do Hábito, um monte de livro que fala sobre isso. Mas aí eu comecei a ouvir livro, porque eu tinha pouco tempo para ler o livro, né, em si. E aí eu comecei a ouvir livro na academia. Então eu vou pra academia e eu ouço o livro. Cara, perfeito. Eu tenho uma vontade de ir pra academia que você não tem ideia, porque é onde eu consigo ouvir os livros. O que eu faço com meus pacientes? Só pegando esse gancho. 5:30 da manhã eu tô na academia fazendo isso, cara. Eu percebi que tinha muito cara com essa necessidade. Eu tô gravando, eu pego o livro, eu gravo reflexões em cima do livro voltado para a vida do empresário. Eu faço isso para alguns dos meus clientes. Legal. Aí o cara ouve no carro, ouve na academia, justamente para preencher esse espaço de forma positiva. A gente levar isso para podcast. Para uma plataforma. Levaremos. Em primeira mão, Benin disse, para você. Comprem. Notícia de primeira mão. Nossa, mas a Lu tá realmente a senhora podcast. Né? Eu tô impressionado. Pegou o game. Parabéns. Pegou o game. Pode fundar um CA? O quê? Celulares anônimos? Aí, ó. Boa. Eu já entra no negócio com o CA. Simbora. A gente só não pode ser da gestão, porque senão a gente vai pessoar no mau caminho. Lucas, topa ser o nosso... Isso, coloca eu lá no front. Outra notícia de primeira em breve. Mas eu vou confidenciar mais um negócio para vocês, rápido. Eu tive que colocar um stent, né? Por estresse, correria e uma série de situações que eu me envolvi, eu tive que colocar um stent. E eu coloquei o stent, toda vez que você faz essa deixa de ser uma operação, você tem que ficar um dia na UTI, porque se acontecer alguma complicação, facilmente eles acessam e dizem, não, tá bom. Esse um dia na UTI, eu falei, eu quero meu celular. Falei pra minha esposa, deixa o celular comigo, que a gente vai... Não. Nossa, cara, eu fiquei um dia... Não foi tudo, pelo contrário, sabia? Eu fiquei um dia, mas a cabeça foi tão longe, mas refletiu tanta coisa, tanta coisa. E o principal, tudo funcionou. Que é uma coisa que a gente hoje, e até um dos grandes, digamos assim, não fundamentos, mas um dos grandes impulsionadores da ansiedade é o fato de você achar que você é único, de que as coisas só acontecem se você estiver fazendo, se você estiver envolvido, que se você não tiver, não anda. Exatamente. E você vê isso também nas tuas terapias? Como é que você vê isso? Aconteceu isso em dezembro, nessa operação que eu tô tocando junto com o pessoal lá na empresa de posicionamento. O fundador teve problema do coração, inclusive. Ficou na UTI por 4 dias, se eu não me engano. Ele, já foi bodybuilder, ele é fortão, tem saúde, mas do nada, UTI. Bah. Cara, a empresa inteira, assim, mesmo os caras mais né, probleminha ali, não, os probleminha mesmo, problema, todo mundo se uniu e tipo assim, cara, não, tá maluco, o cara tá lá, vamos fazer aqui a operação rodar, e todo mundo rodou todos os dias. Se ele não tivesse voltado, todo mundo continuaria fazendo o que tava fazendo. Por quê? Porque de alguma forma existe uma boa gestão, uma boa cultura, pessoas bem contratadas. Como eu falei, mesmo os probleminhas nessa hora se conscientizaram da importância de estar ali. Então assim, o cara é único, mas o mundo roda também apesar dele, sobretudo se ele tiver um bom trabalho.
Sobretudo se ele tiver aquilo que eu falei lá no início, a ferramenta decisional. A gente quer ter o controle, né? Ontem, Léo e eu tô fazendo, o Léo já concluiu o curso de gestão empresarial que a gente fez lá com as Aros, né? E ontem eu tive justamente a aula de liderança, uma das aulas do behaviorismo, e falava exatamente isso. O bom líder é aquele que na sua ausência as coisas acontecem. Total. É isso. Né? Total. E como é difícil pra gente se desprender. Total. Como é difícil pra gente passar essa situação e falar, cara, eu confio na minha equipe. Não é questão, acho que, de falta de confiança, mas é um medo de que se alguma coisa der errado, Sair do eu tô controle. ali. Total. Eu sou o frente do negócio, né? Eu tô a duras penas aprendendo isso, tô soltando, que bom. Mas é muito difícil. Muito. É muito difícil. E o mais Pra difícil... isso existe terapia. sim, sim. Beleza, Vem da senhoras e sorpresa aí, senhores. Lucas Leandro, psicólogo clínico. Número Número no comentário. O mais difícil é porque a gente quer que a coisa seja feita do nosso jeito. Do nosso jeito. Porque às vezes a situação acontece de um jeito diferente, mas o resultado é o mesmo. Ou Só que a gente melhor, quer do nosso jeito. Né? E quando você fala assim, vamos fazer, vai dar errado. É, Vai isso estar aí. prudente, e sai melhor do que se você fizesse. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, a Ana, beijo Ana, ela participou de uma negociação, a hora que ela terminou, eu falei, eu não teria feito melhor. Pô, macaca velha, 20 anos de comercial. A menina começou, não quero atender cliente e tal, a gente, não, vamos... Ali ela fez uma negociação, eu falei, caraca, eu não teria feito melhor. Então é isso, né? A gente tem que aprender também a soltar as amarras, a confiar na equipe, a confiar na liderança que a gente está colocando, que a gente está coordenando. Total. Porque Aí, que Ana, adianta, pede mas um posso aumento, te falar? aproveita. É isso aí. a Ana está de férias, volta logo. Aumenta. Não assista bem, não assista esse podcast. Mas eu vou além Bloquear a Ana ainda. no YouTube. Mas é muito legal quando você recebe de um cliente um feedback assim, nossa, sua funcionária foi incrível. Gente, eu tô recebendo Nossa. direto na Ela minha fez equipe. não sei o que. Eu falo, ela aprendeu comigo. Ai, que orgulho. Você vê que você fez o trabalho. É que é difícil da gente, como empresário, soltar essas rédeas, né? Sim. Porque sempre tá no nosso controle. E até então, assim, a ideia da nossa empresa começa com a gente. É como se fosse um filho. Né? Eu vou fazer desse jeito, o processo vai ser dessa forma. E aí, quando entra um funcionário, você treina ele, você fala que era assim, assado. Eu confesso que eu achava que eu não ia conseguir treinar as pessoas da forma como eu gostaria que elas fossem. Mas eu tive as minhas duas últimas funcionárias, elas faziam exatamente do jeito que eu treinei. E eu tinha êxito com isso. Sim. Entendeu? Então, assim, pra mim aquilo foi assim. Demorei pra aceitar, porque eu falava, elas não precisam mais de mim. É tipo filho, né? Quando você Exato. termina de criar, você tem que jogar pro mundo, né? Em 2023 eu tirei uma semana de folga, que foram as minhas férias do ano, e eu ficava toda hora assim, não, elas não vão dar conta, elas não vão fazer. Ela vai perder o horário, ela vai fazer não sei o quê. Dois pés nas costas. E baseado nisso tudo que a gente está falando, eu queria puxar para os últimos 10 minutos que você falasse um pouco sobre aquela tua estrutura 360, porque eu acho que quando a gente começa a entender isso é que você começa a aplicar o que você hoje Sem comentou e explanou lá na palestra sobre essa estrutura 360, né? Sem dúvida. Explica um pouquinho dela pra gente, Lu. Perfeitamente. Bom, essa estrutura 360, como o Léo trouxe aqui, é quase que um manual de como viver de forma ordenada. Só que as pessoas ouvem essa palavra e eu sei que às vezes principalmente onde compra este manual. Eu tô plantando, isso aqui se chama seeding, tá? A gente tá plantando sementes aqui. Mas veja, quando a gente fala de vida ordenada, a pessoa já pensa, agenda, cronograma, tabelas, planners, né? E não é isso. Vida ordenada, vida em ordem, significa o seguinte: a gente ter pilares fundamentais, assim como a gente fez o brainstorm no começo, falando de áreas principais da empresa. Como tem comercial, financeiro, né? Sem isso, uma empresa vive? Cara, vai ser as pernas soltas ali. Se você não tiver direito o marketing, vendas, o comercial, o operacional, cara, não vende. Não cresce. Da mesma forma, a vida de cada um de vocês, a vida de cada um de nós. Tem alguns pilares que já faz mais de 10 anos que eu observo esses pilares. Eu já consegui bater o martelo. Sobretudo em um livro fundamental que eu li, inclusive em 2022, no hospital com a minha mãe. Depois daquele momento, minha mãe faleceu em 2022. Inclusive, me trouxe muito dessas reflexões de o que eu estou priorizando na minha vida. Essas questões de mensagem. Imagina quantas mensagens eu não recebi. E eu tinha que priorizar a vida da minha mãe ali. Eu estava do lado dela quando eu cheguei a essas áreas da vida, né? Qual é a primeira delas? Aliás, vamos começar pelo segundo elemento importante que a gente consegue ver com muita clareza. Casamento, família.
a família que você está formando, as pessoas que estão dependendo de você. Quantos, vamos falar a verdade aqui, vamos falar a verdade nesses últimos minutos, quantos empresários não falam assim, não, eu estou fazendo isso aqui pela minha família, eu estou ganhando isso aqui pela minha família. Sim, só que na verdade ele não olha mais, pô. Muitos. Verdade. Ele não olha mais pra família. Eu gravei um criativo esses dias de um empresário que eu conheci que falou assim, ó, um dia eu parei em casa com meu menino de 18 anos e tomei um susto, de verdade mesmo, tomei um susto. Eu trabalhava com incorporadoras e tal, fali o negócio, deu uns B.O. Quando eu parei, eu olhei pro meu filho e falei, caraca, você tá com 18 anos, irmão, tá grande, hein, moleque? Não foi aquele negócio assim, a criança cresce rápido. Cara. Não, ele caiu na real com um filho de 18 anos do lado. Então, família é aquelas pessoas que por quem você está fazendo tudo. Então faça de verdade a ponto de dar importância para eles, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu bem-estar. O mínimo de saúde possível. Esse é o primeiro pilar. Segundo, trabalho e estudos. Então, é claro que o nosso forte é trabalhar. Lá no paraíso, lá, para quem acredita na Bíblia, lá, Deus falava, ó, o suor do seu rosto agora. Esse é o nosso passe para a eternidade agora, é trabalho. A gente gosta de trabalhar. Só que, tem que estudar também, não dá para ser um jeca. Se não tiver em mentorias e não tiver em curso, você não consegue. Então, o segundo pilar, trabalho e estudo. Terceiro pilar, descanso e cultura. Lembra que eu estava falando, literatura, você conhece mais personagens. Filmes, você sabe sacadas de como lidar com as pessoas. Ou simplesmente você dá uma descansada. Tá no pilar do descanso. Simplesmente fazer nada mesmo em alguns minutos. Brincar, então, tirar dias ali para uma semaninha que seja, mesmo dando aquela olhadinha de vez em quando. Mas tá ali, né? Descanso. Depois, vida social e missão. Tem muita gente que fica com esse negócio, né? Ai, minha missão tem que ser o meu trabalho. Tem que ser coisa nenhuma, velho. Às vezes você vai trabalhar só para ganhar dinheiro, ter uma empresa, pagar as contas e ajudar as famílias. Pronto. Executa a sua missão. Tem um pilar de executar a sua missão. Como? Vai fazer caridade, pô. A tua missão é ensinar? Por que tu não vai dar aula na comunidade? Que legal, né? A tua missão é promover dinheiro pros outros? Por que tu não vai fazer? Por que tu não dá pro mendigo na rua o dinheiro? Ai, não, porque eu não sei o que ele vai fazer. Tu faz merda com o teu dinheiro também. Por que o cara não pode? Você é melhor que ele? Verdade. Tem um nível de melhor em certa instância, mas tem outra que, cara, você também brinca com o seu dinheiro. Então deixa lá, dá o dinheiro pro cara, deixa ele fazer a coisa que ele tem que fazer na vida. Né? Por exemplo... Só que o pilar principal, o que preenche, né? Eu faço o desenho de um triângulo, são os quatro vértices principais que levam para o pico do triângulo, só que o que preenche o triângulo, que dá a base, esse seria o tópico 1, que é Deus, espiritualidade e religião. Não adianta. O cara que quer ficar brincando de, não tem nada que rege o universo. Pô, você tá no universo, irmão. Você não sabe ver uma partícula de terra, você não sabe explicar isso, e tem alguém que fez isso antes de você nascer. E aí a religião é a forma de você prestar um mínimo de justiça. Tipo, esse cara me fez, esse cara me dá as coisas, me dá possibilidade, é um pai para mim, é uma mãe para mim, enfim, deuses, sei lá. E eu preciso retribuir de alguma forma. Essa é a religião. E espiritualidade é a forma com que eu tento me conectar com essa transcendência, com aquilo que está além de mim. Se eu olho para isso e já deixo o alerta, não precisa ser assim, todo dia tá lá na igreja, ou todo dia só tá com as crianças, não, tem tempos certos e articulação para tudo isso. Não é equilíbrio 100% de dar 10 pontos para cada. Às vezes você vai dar 10 de energia aqui e vai dar 0 ali por um tempo. Depois você vai começando a equilibrar, 5 mais em casa, 5 no trabalho, melhorou um pouco a operação. E aí isso que a gente chama desse olhar 360, que tem um manual pra gente ajudar vocês, pra gente ajudar nós mesmos a ter uma vida melhor. Já vai querer. Muito Contem legal, muito legal. É como uma empresa, né, cara? Tem horas que você tem que dar atenção ao setor, tem horas que você tem que dar atenção a outra. Exatamente É a mesma coisa, isso. cara. Aí o cara quer falar, não, mas empresa é caótica. É nada, filho, se não tiver processo, você quer. É a mesma coisa A vida também. com a sua vida, é isso aí. Muito Poxa, legal. eu queria já encaminhar para o encerramento aí, que já estamos a 2 minutos e meio aí. Foi sensacional essa conversa. Não esperaria menos depois da palestra que a gente teve aí de 30 minutos, né? E acho que quem puder assistir aí até o final vai entender muito sobre o restante do que ele não conseguiu falar em 30 minutos. E achar o Lucas Leandro é fácil, se você quiser deixar os seus contatos aí depois. @LucasLeandro_. Como que a gente te encontra, Lucas? Fala um pouquinho, né? Como que o empresário pode te encontrar também? No Instagram, principalmente, @LucasLeandro_. Se ele chegar por lá, o ideal é que ele me chame por direct. Porque às vezes no comentário, daquela correria, ele me chamar por direct, falar, sobretudo se vier do BNI, a gente vai dar uma tratativa especial, o Jean tá aqui, a gente vai dar um olhar para eles, tá? Tenham calma, porque ele não vai responder rápido, ele acabou de falar isso pra vocês. Uma ordenada.
Receberás a resposta, mas não espere que vai ser no mesmo minuto. E vai ser fantástica, vai valer a pena esperar. Não, eu falo pra todo mundo, gente, esse negócio aí de ficar respondendo mensagem rápido, vai procurar terapia. Pra contratar a ansiedade com outra pessoa, não é comigo. Vai tratar com recado. Ela falou assim, eu já falo com Obrigado. Já apontou e já falei assim, ó. Ela me chama lá que eu tô à disposição. Só chamar, a gente passa o número também da minha assistente e a gente vai conversando e fazendo todo o processo para ajudar. Se você quiser dar suas considerações finais aí, cara. Pessoal, muito obrigado mesmo. Quero voltar aqui para outros papos, temas específicos. Vocês de casa, muito obrigado. Contem comigo e principalmente trabalhem esse olhar 360 de vida, uma vida em ordem. Vale muito a pena, assim vocês vão ter longevidade com quem vocês amam para desfrutar de todo esse esforço que vocês estão fazendo ao longo dos dias da vida e fazendo esforço aí pelo nosso país, pelo crescimento. Muito obrigado, Lucas. Obrigada. Obrigado à minha querida mesa também, por estar junto nesse podcast maravilhoso. É bom a gente estar junto, porque a gente sempre se separa aqui, né? Cada um vem com os convidados e faz. Mas quando a gente está junto, os podcasts são sensacionais. Muito legal. E agradecer a audiência também que ficou até agora, né, ouvindo aqui o nosso papo, porque esse é o nível de profissional que a gente traz no BNI, né, um nível altíssimo aí de profissional. Então, quem acompanha os nossos podcasts tem visto aí que os próprios membros participam também. E o Lucas está participando dessa vez por conta do dia do convidado, que terão outros aí, então fiquem atentos para poder participar também do nosso grupo presencialmente. Fica aqui o convite toda quarta-feira na Associação dos Engenheiros, na Arthur de Assis Porchat. Às 7 da manhã, Porchat de Assis, Associação dos Engenheiros. Às 7 da manhã, às quartas-feiras, se você é empresário, tem essa sede por networking que a gente tem, é só ir até lá numa reunião. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite com o meu querido tesouro. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.